Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao verso 5. A palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos a tua presença em adoração e especialmente agora no momento da pregação, pedimos tua bênção, pedimos seja Cristo a falar por meio da palavra, teu Espírito, ó Deus, com a palavra, o Espírito de Jesus Cristo, que seja exaltado o teu nome, glorificado, cumpra-se tão somente o teu querer, através do texto lido e da exposição, ó Deus, da tua santa palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante do último texto ou carta escrito pelo apóstolo Paulo em sua última prisão. Paulo havia sido liberto de sua primeira prisão domiciliar em Roma e partido para uma outra série de viagens. Comentaristas sugerem diferentes rotas para essas viagens posteriores, mas o certo é que, sem proteção política, em um momento de grande perseguição desencadeado por Nero, foi preso novamente, não mais numa prisão domiciliar, mas numa masmorra, e posteriormente Paulo foi condenado à morte. Essa carta, irmãos, a segunda carta de Paulo, foi endereçada a Timóteo, é uma carta conhecida como pastoral, enviada a Timóteo, auxiliar de Paulo, evangelista, pastor. Mas, claro, a intenção de Paulo, a intenção de Deus, o Espírito Santo, é que o ensino da carta fosse para todos, para toda a igreja, não apenas para Timóteo, mas é uma carta apostólica que deveria ser lida e compartilhada com os demais. Nesta carta, Paulo escreve e pede na carta para que Timóteo pudesse ir visitá-lo na prisão em Roma, pois sua morte estava próxima. E também Paulo, nessa carta, encoraja Timóteo a perseverar, persistir na sã doutrina, defendendo contra todo e qualquer erro e suportando as dificuldades como bom soldado de Cristo Jesus. Irmãos, irei caminhar neste texto a partir do tema A Igreja é a Alegria dos Santos. A Igreja é a Alegria dos Santos. Esse tema, isso que falamos no tema, é exemplificado em nosso texto pela alegria de Paulo. Como falamos do contexto, em um momento crítico, na prisão, no cárcere, as condições em uma masmorra naquele contexto eram terríveis. Paulo está abandonado por muitos e no aguardo da morte ou execução. E na carta e no nosso texto vemos que Paulo expressa ações de graças ou alegria ao lembrar dos santos, especialmente o seu filho na fé, Timóteo. Irmãos, em primeiro lugar, no verso 3, nós veremos a alegria de Paulo, a alegria sobre a igreja é a alegria dos santos, e em primeiro lugar veremos Paulo menciona a comunhão com a igreja antiga. No verso 3, Paulo menciona isso. Veja o verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura,
porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Então nós temos aqui o velho e solitário apóstolo Paulo, depois de toda a sua jornada longa de sofrimentos que Paulo passou, preso, abandonado por muitos, agradecendo a Deus, porque sempre há motivo de gratidão no coração do servo de Deus, não importa onde esteja as circunstâncias, dentro de uma cadeia escura e solitária, distante de pessoas queridas, abandonados por muitos que buscam apenas seu próprio interesse, nós vemos que Paulo dá graças a Deus, há muitos motivos de gratidão, e o principal é ter Deus como o seu Pai. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados. Então, o principal motivo de gratidão de Paulo é ser da aliança, ser um crente, um salvo, ter uma fé experimental, ser de Cristo. E claro, a fé que une a Cristo, une a comunhão da igreja. E então Paulo, ao dizer dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, é que o crente ele está em comunhão não apenas com a igreja do seu tempo, mas com a igreja de Cristo de todas as épocas. Nós temos a mesma fé dos antigos, de Abraão, de Isaac e de Jacó, fazemos parte da mesma aliança, servimos o mesmo Deus, contamos com as mesmas bênçãos do pacto. Qual a situação, irmãos, de Paulo nesse momento do nosso texto? Apenas Lucas está com Paulo, Demas o desamparou, amando o mundo e partindo para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, Alexandre o latoeiro causou-lhe muitos males. Paulo diz que o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Paulo também está longe do seu fiel e amado companheiro Timóteo. E além disso, irmãos, Paulo aguarda a própria morte, ele seria executado como um criminoso. Nós não temos informações sobre se Timóteo conseguiu chegar a tempo de encontrar Paulo vivo. O que nós vemos então é que em meio a essa circunstância há gratidão, em meio a um momento crítico, há muitos motivos terrenos para desânimo, mas Paulo tem o seu coração grato em Cristo. E volto a dizer, porque Paulo é grato, porque Paulo está feliz, porque ele participa da fé salvadora em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está unido a Cristo pela fé, pela regeneração, pela obra do Espírito. Paulo morreu para si mesmo, para as suas vontades. A vida de Paulo é de Cristo. Paulo, então, vive a vida de Cristo, Cristo vive em Paulo, ao ponto dele dizer que o viver é Cristo e o morrer, lucro. Então, a primeira âncora que Paulo tem para manter-se firme, com o coração grato, nesse momento difícil é: eu sou de Cristo, eu tenho uma fé experimental. Aquela fé dos antigos não é uma coisa teórica, abstrata. Aquilo que Abraão, Isaac e Jacó experimentou não é uma coisa daquele tempo, ou um misticismo, uma superstição, é uma fé viva. E eu, Paulo, experimento isso, essa fé é minha também pela graça de Deus. E, claro, irmãos, mesmo que Paulo então estivesse completamente só em sua geração, ainda que Paulo pudesse dizer, graças a Deus não é o caso, mas se Paulo pudesse falar com Elias, que estava só, embora Elias também não estava só, haviam 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal, mas o fato, irmãos, é que ainda que um santo de Deus pudesse estar só, ele não está só, Deus está com ele, e a igreja de Cristo verdadeira de todas as épocas também está unido, este crente está unido a esta igreja. É isso que Paulo, irmãos, falou várias vezes e vimos na exposição de Atos, para os irmãos lembrarem, por exemplo, em Atos 24, verso 14 e 15, nós temos a profissão de fé do apóstolo Paulo,
Em Atos 24, do verso 14 e 15, Paulo confessa a sua fé. Ele diz o seguinte: porém confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Então esta é a fé de Paulo, a fé dos antigos. Paulo era acusado de novidade, o cristianismo é acusado de ser uma fé nova, e Paulo então é acusado de defender uma nova religião, mas a fé de Paulo, a fé cristã, é a mesma fé dos antigos, de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, Isaías, todos os antepassados crentes. Então, Paulo está firme e alegre nesta profissão de fé. Aqueles santos antigos creram em Cristo por meio das sombras, dos tipos. Tudo aquilo no Antigo Testamento que apontavam para o Salvador, eles olharam para frente. E nós, no Novo Testamento, olhamos para o Cristo que já veio, mas é a mesma fé. Então, a raiz da fé de Paulo é a religião dos seus antepassados, procede deles. Paulo não abandonou a religião do seu povo. Paulo não é apóstata da lei de Moisés e nós não renegamos o Antigo Testamento, a fé, a igreja do Antigo Testamento, o escrito cânon completo que inclui tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e reconhecemos que sim, a salvação vem dos judeus, eles eram o povo do pacto naquele contexto, e nós temos a mesma fé que eles tiveram, e claro, temos, além disso, a oportunidade que Deus nos dá, a participação no Novo Testamento, o cânon fechado, completo, mas somos da mesma igreja que aqueles irmãos eram. Então, você nunca está só nos seus sofrimentos, porque você, unido a Cristo, é unido à igreja de Cristo, e está unido aos santos de todas as épocas e de todos os povos. Você, filho de Deus, foi unido a Cristo e à sua igreja. É verdade que a vida cristã é um combate, mas Cristo intercede pelos santos, está presente, e o nosso combate hoje é o mesmo dos nossos irmãos do passado. Então, assim como estamos unidos a Cristo nos seus benefícios, também nos seus sofrimentos, com os santos do passado. E assim como Cristo esteve presente com eles, também está presente conosco. Então, o quadro, irmãos, do nosso texto não é um quadro de uma vida fácil, de um cristianismo fácil. Paulo está sofrendo prisões, abandono, mas em tudo isso nós vemos que ele é vencedor em Cristo, mais do que vencedor. E principalmente é sustentado por essa consciência de pertencer à igreja, à linhagem espiritual dos servos de Deus. Isso é maravilhoso, é um grande privilégio e honra. E ele recebeu isso em sua geração e passou para os próximos, para Timóteo. Assim também nós hoje recebemos essa fé bíblica, apostólica, e também temos o dever de passar para as próximas gerações. Em segundo lugar, irmãos, a igreja é a alegria dos santos, e em segundo lugar, nós veremos no verso 4, a comunhão com os crentes atuais. Veja no verso 4, Paulo diz: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Paulo está preso, está ali, Lucas está assistindo Paulo ali na prisão, mas está preso, muitos o abandonaram, como falamos, está longe do contexto de comunhão com a igreja visível, ali a igreja como congregação. E uma das grandes alegrias de Paulo é a igreja, e a grande aflição de Paulo em estar preso é a perda da comunhão ou da companhia da igreja. E Paulo então expressa forte desejo de ver a igreja, os seus velhos companheiros de batalha,
E ao mesmo tempo, mesmo ali preso, Paulo, ele se alegra, rende graças, e ele lembra do seu companheiro e amigo Timóteo, e ali ele se alegra, ele tem motivo de alegria, porque Timóteo de fato é um irmão amado, um irmão verdadeiro, alguém que também tem a fé de Paulo, experimental, e que servia a Cristo com consciência pura. E Paulo sabia muito bem disso. Quem era Timóteo? Como já vimos também na exposição de Atos, Timóteo era um jovem natural de Listra, filho de um casamento misto, pai grego, pagão, mãe piedosa judia. Foi instruído por sua mãe Eunice, a sua avó Lloyd, nas Sagradas Letras. Provavelmente foi regenerado na primeira viagem missionária de Paulo, e por isso Paulo o chama de filho amado. Na segunda viagem foi chamado por Paulo para acompanhá-los no esforço missionário. Tinha bom testemunho, já demonstrou várias vezes o seu valor e era em extremo estimado pelo apóstolo Paulo, que lhe devotava um afeto especial, e por isso é o companheiro de Paulo mais citado. Era alguém que Paulo podia contar, apesar da sua juventude, reserva, timidez e frequentes enfermidades. Estava disposto a enfrentar missões difíceis. Então, por tudo isso que Timóteo era, pela graça de Deus, ele possuía um lugar especial no coração de Paulo. E Paulo demonstra a importância e carinho que possui por Timóteo. Paulo tem belas recordações do seu amigo, e Paulo cita em nosso texto as lágrimas de Timóteo. Então, possivelmente, quando se separaram na última ocasião, Timóteo tenha chorado, talvez Paulo também, ele não cita isso aqui. E estas lágrimas demonstram sinceridade, dedicação, afeto, tristeza, por estar separado do seu mentor e pai na fé num tempo de perseguição religiosa, e também com esta expectativa de que Paulo seria martirizado. E todas essas lembranças que Paulo carrega no coração despertavam saudade e também, claro, alegria, e ele deseja então que Timóteo venha até ele. E nesse contexto, irmãos, e da comunhão com os crentes atuais, Paulo não apenas tem comunhão com a igreja antiga, mas com os crentes atuais, devemos nos perguntar qual é a nossa maior alegria e satisfação nesse mundo. Por que motivos damos graças? E, claro, Cristo é o principal. Estar unido a Cristo, a fé genuína. Claro que esta fé que une a Cristo une a igreja de todas as épocas. Devemos, então, render graças por termos Cristo, os meios de graça. E, claro, isso deve ser a principal alegria para nós. E o mundo não poderá tirar essa alegria de nós. A perseguição, a prisão, nada poderá tirar esta alegria de nós. E diante disso nós precisamos considerar como pensamos e tratamos a igreja. Isso diz muito sobre a nossa fé. Como cremos sobre a igreja, a doutrina da igreja, cremos em Cristo, isso claro está no centro do Evangelho. É necessário crer e confessar a Jesus para ser salvo, mas a igreja também é uma doutrina bíblica e nós somos aqui exortados a considerar como vemos a igreja, qual o valor que damos à comunhão da igreja. Será que valorizamos como algo precioso? Veja que Paulo não podia estar na comunhão pública com os irmãos, estava preso, mas na sua mente ele não deixava de lembrar e pensar naqueles amados irmãos, e especialmente no seu amado irmão Timóteo. Então esse é um dos grandes privilégios da igreja visível. Você não está só na jornada para o céu, você não é um peregrino solitário. Deus te dá companheiros de jornada, irmãos em Cristo, e isso nos consola, nos conforta, saber que não estamos sós pela graça de Deus, há outros irmãos na luta, no combate, enfrentando lutas, andando por esse caminho que é estreito, conforme o Evangelho. No Antigo Testamento temos referências a isto também no Salmo 16, versos 2 e 3, o salmista diz:
Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. E falando da igreja, diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. No Novo Testamento, o apóstolo João diz, em 3 João 1,4, não tenho maior alegria que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. 2 João 1,4, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Muitas vezes não valorizamos, achamos ordinária a comunhão dos santos, há um desprezo muitas vezes pela igreja visível, pela comunhão, e muitos nunca entenderão o valor da igreja, talvez até perderem essa comunhão, esse acesso por circunstâncias adversas, talvez enfermidades ou outras circunstâncias, Paulo aqui pela prisão. E nós sabemos, irmãos, que de modo especial Deus ordena a sua bênção, dispensa graças através da comunhão da igreja. É claro que o Senhor estava com Paulo ali, mas há então uma bênção especial e devemos considerar isto e valorizar. E certamente Paulo, a sua grande aflição nesse momento era não poder estar com os irmãos presencialmente. Em terceiro lugar, irmãos, nós veremos no verso 5 o louvor da fé verdadeira. Veja no verso 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Veja que Paulo exalta e honra a fé genuína e salvífica de Timóteo. Paulo guarda a recordação da fé sem fingimento, uma fé que foi recebida no contexto do pacto, da aliança, no contexto familiar. Então nós vemos que o meio principal de Deus para que a fé seja aplicada pelo Espírito no coração é o contexto pactual, o contexto da igreja, da pregação, mas também nesse contexto a família. E assim, irmãos, foi especialmente, claro, ali vemos com mais clareza a igreja do Antigo Testamento, porque temos mais escritura relatando isso. Esta ideia dos filhos do pacto recebiam já a circuncisão, que era o batismo ali daquele contexto, ou o batismo no Novo Testamento é o equivalente à circuncisão do Antigo Testamento. E no caso de Timóteo, como é judeu, ele é filho do pacto, foi circuncidado depois porque tinha pai grego, e Paulo, por uma questão de cuidado para com Timóteo, e também estratégia missionária, o circuncida depois. Mas o nosso texto é claro que Timóteo recebeu as sagradas letras desde a infância, no contexto pactual, familiar. Então nós vemos que uma forma comum do Evangelho ser divulgado e expandido é através da igreja. Na verdade, é a forma de Deus, através da igreja. Na família, pactualmente, a igreja também tem uma vocação de pregar a toda criatura, cumprir a grande comissão, o ide do Senhor. Mas veja que as duas coisas estão conectadas à igreja. E é muito importante valorizarmos a fé que é transmitida a partir dos pais, o culto doméstico, na pregação ali, no evangelismo doméstico. Então isso é muito importante. A fé é algo extraordinário. É um dom, é um milagre, é uma graça de Deus, a fé salvífica. E ela é transmitida de maneira simples, comum aos nossos olhos, ordinários. Então, uma família reunida, fazendo culto, lendo a Bíblia, Deus usa o ensino do pai, a instrução doméstica, a mãe, o pai, aquela evangelização, no caso de Timóteo, a sua avó, a sua mãe, e o Espírito Santo, então, o preparou e o regenerou no tempo devido, usando todo esse preparo, essa instrução doméstica. Ao ouvir a pregação também, Deus operou em seu coração. Veja que na segunda carta de Timóteo, aí, o nosso
livro que estamos expondo, no capítulo 3, verso 14 e 15, veja o que Paulo diz sobre Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, desde o Antigo Testamento, um dos meios mais comuns de alguém ir a Cristo, ser salvo, regenerado e convertido, é a instrução desde a infância. Deus tem usado esse meio para formar o seu povo e não é diferente no Novo Testamento. Muitos supervalorizam conversões abruptas de pessoas que têm vidas escandalosas e muitos discordam de nós quando incluímos nossos filhos no pacto. Os batizamos, levamos ainda bebês para a igreja, eles são trazidos ao culto, tratamos como crentes, os bebês, são os nossos irmãos em Cristo, filhos do pacto, e muitos discordam, nos criticam por fazer isso e acham que a conversão é apenas essas conversões abruptas de adultos, e nós vemos aqui na própria Bíblia, isso, claro, tem lastro em todo o Antigo Testamento. Nós temos aqui em nosso texto um exemplo clássico desta obra da graça, de maneira tão simples e sutil. De fato, Timóteo foi levado à fé genuína por este meio, aprendeu desde a infância as sagradas letras e também foi regenerado no tempo devido pela operação do Espírito com a palavra. Então, Timóteo tem uma grande vantagem, porque a sua mãe e vó eram piedosas, instruíram no caminho, apesar do pai ser um grego pagão. Obviamente não é a questão apenas teórica na mente, mas Deus operou o Espírito com a palavra, e ser exposto à doutrina desde a infância, claro, é uma influência que Deus operou através dela, e o Espírito então iluminou no tempo devido. Aqui nós temos então o privilégio dos pais e filhos crentes em expandir o reino por meio do Evangelho na família. O reino de Deus inclui os filhos. Irmãos, diante de tudo isso, ainda aplicações finais a partir desse texto. Irmãos, igrejas, sejam gratos ao Senhor por ser povo de Deus. Desperte com a ajuda de Deus a graça da gratidão em teu coração. Eu te digo uma coisa, se todo o relato bíblico não te inspira, se o Evangelho não te inspira a amar a Cristo e a igreja, não há mais nada de autoajuda ou recursos motivacionais que vai te inspirar. Se você é frio e indiferente com relação a Cristo e à igreja, examine-se a si mesmo e ore, porque não é esse o espírito dos santos de Deus de todas as épocas. Não é esse o espírito dos santos do Antigo Testamento, de Paulo, e de fato, se você nada sabe sobre essa experiência espiritual, que vimos o salmista, vemos aqui Paulo, você deve fazer um autoexame. Se você não ama a igreja, isso é algo grave. E pode haver um grave risco de você não estar na fé. Se você não ama a igreja, como pode amar a Cristo? Não valoriza os meios de graça. Muitos que frequentam locais de culto de modo formal, mas parecem nunca ouvir a voz de Cristo por meio da pregação. Isso sim é uma ocasião de que seja feito autoexame, porque nós vemos aqui Paulo e vemos os santos bíblicos como eles amavam a igreja, amavam os irmãos. Claro, e em segundo lugar, esse amor não pode ser apenas pelos santos antigos, não é uma questão apenas histórica, memorial. Você deve amar e valorizar os crentes atuais. Obviamente, você verá muito mais imperfeições nos crentes atuais, mas veja bem, observe, olhe para as suas graças, louve a Jesus por ter um povo salvo num tempo como este que vivemos.
E, por último, alerta aos irmãos, atenção sobre a importância dos meios de graça. Não despreze as coisas simples, não seja indiferente e incrédulo quanto aos métodos de Deus, creia, pois é bíblico. Você pode trazer seu filho muitos anos à igreja, aparentemente pode não ver nada a acontecer, seja fiel, creia no Senhor, traga os seus filhos para o culto, adore a Deus no particular, na adoração pessoal e particular, valorize o culto doméstico, ore pela conversão de seus filhos e use os meios estabelecidos por Deus. E nós, irmãos, precisamos valorizar isso, porque essa é uma obra secreta, espiritual, misteriosa até certo ponto para nós. Então, não devemos, se nós não acreditamos, não valorizamos a igreja, o culto, a pregação, os meios de graça, então, por que as pessoas lá de fora irão dar algum valor àquilo que aqueles que se dizem crentes não valorizam? Então, valorizem isso e valorizem especialmente, orem, busquem com a graça de Deus a conversão dos seus filhos e o crescimento da igreja por meio do contexto pactual e familiar. Se Deus nos der pelo evangelismo, pela pregação, ser instrumentos para que aqueles que estão de fora venham à fé, isso é maravilhoso, devemos orar, pedir a Deus sabedoria e graça, oportunidades para que preguemos o Evangelho aos perdidos, aqueles que estão distantes do pacto, mas não devemos desprezar, irmãos, que Deus avança o seu reino, um dos métodos e meios é por meio do crescimento da igreja, por meio dos filhos da aliança. Isso é algo maravilhoso e nós devemos valorizar isso, devemos honrar isso, exaltar essa fé que é transmitida desde a infância e que o Espírito opera ali, ainda que não seja algo espetacular aos olhos do mundo. Nós sabemos que é um grande milagre que acontece, uma obra grandiosa. Sabemos que nossos filhos são pecadores depravados, perdidos, filhos da ira, e que é algo extraordinário que eles sejam feitos filhos de Deus, crentes, e não devemos desprezar isso ou supervalorizar apenas as conversões daqueles que já adultos, e também é maravilhoso, mas é algo maravilhoso também, e talvez até mais esse privilégio dos filhos da aliança. Irmãos, que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações e nos abençoe. Amém. Amém.